Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, antes de mais nada, eu preciso ler para vocês um artigo sobre o caso Master, escrito pelo Roberto Brant, no Correio Brasilense, acho que no estado de Minas também. Ele escreve às segundas-feiras, eu escrevo às quartas. E foi ministro de Previdência do Fernando Henrique, que foi deputado federal, o irmão dele, o Fernando Brant, parceiro do Milton Nascimento, amigo é coisa para a gente guardar, né? O outro irmão foi vice-governador de Minas, então, uma senhora família, né? Olha só o que ele diz. O que o caso Master está a nos dizer? Lá pelas tantas ele disse, o que torna o caso Master um evento tectônico é que foi aos poucos sendo revelado, mesmo que de forma incompleta e fragmentada, por meio de vazamentos que conseguiram romper o alto grau de sigilo imposto no caso por um ministro do Supremo. O Master errou nas boas práticas de gestão financeira, mas foi competente para construir uma rede extensa de conexões com agentes dos três poderes da República, cujo desvendamento revela conflitos de interesses e comportamentos indefensáveis para autoridades públicas. Devemos muito aí a Malu Gaspar, né? Que parece que abriu a porta. E o Roberto Brant fala aqui do caso do Banco de Brasília, mas que já houve uma tentativa anterior que envolvia a Caixa Econômica Federal e foi evitada a tempo, embora com o sacrifício de seus servidores técnicos de carreira que ousaram resistir aos políticos da área. Vejam só. Nada do que foi até agora trazido a público consegue ser explicado. Verdade. Sabemos ainda muito pouco por causa do sigilo e do controle das investigações. Mas o pouco que sabemos é suficiente para provocar um terremoto na República que atinge a cúpula do Poder Judiciário, parte importante da elite do Congresso e dos partidos e até o governo, que não tem explicações para as indicações dos ex-ministros Manteiga e Lewandowski para posições de extravagante remuneração numa empresa cujas práticas atípicas eram ou deveriam ser do conhecimento das autoridades. Causa estranheza como pessoas poderosas e experimentadas foram acessíveis a ligações com uma empresa tão fora de qualquer padrão, né? Vários segredos vão ser revelados, segredos de polichinelo, ele diz, porque todo mundo sabe o que estão escondendo e quem está envolvido. Todo mundo sabe, né? Mas ele diz assim, minha grande angústia é saber se o Master foi apenas um caso isolado ou se esse tipo de promiscuidade é mais uma regra do que exceção. Dá um frio na espinha, né? O Brasil tem sido um enigma para observadores internacionais que, reconhecendo o país e seus enormes e variados recursos, não conseguem entender por que não somos um país mais rico. Aí ele termina, talvez o caso Master, ao retirar a grande máscara que cobre as fachadas graciosas dos três poderes, seja a triste resposta a esse doloroso enigma. Por falar em enigma, eu estou escrevendo já para os jornais, falando na esfinge, que são as contas públicas, e que a Haddad não consegue desvendar. Bom, só para terminar, né, o G1 está mostrando que 18 fundos de previdência estaduais compraram papéis do Master. 8 estão já no vermelho. Que futuro terão os funcionários que contribuem para esses fundos? Amapá agora apareceu, né? E o presidente do fundo de lá era o tesoureiro de campanha de Alcolumbre. Alcolumbre agora está numa... Se ele continuar escondendo os pedidos de requerimento, não haverá mais nem polichinelo para esconder segredos, né? Fala um pouquinho de eleição. No Japão ganhou a direita e ganhou muito bem.
né? Imagina que lá na dieta japonesa, que é o parlamento, em 465 cadeiras, a direita fez 316 cadeiras. A chefe de governo teve uma grande vitória. Ela é direita pró-Trump. Adora a senhora Thatcher, como eu. Se chama Sanae Takaichi. Pois é. Portugal perdeu a direita, né? Mas o Chega chegar no segundo turno já foi um feito, né? Porque é um partido recentíssimo. André Ventura, conforme as pesquisas mostravam, pesquisas exatas em Portugal, ficou com 33%, e o vencedor do Partido Socialista, antigo, da Juventude Socialista, era braço direito do primeiro-ministro, agora é presidente da República, o Antônio José Seguro, recebeu 66% dos votos. 48% não votaram. E nos que votaram ainda teve voto branco e voto nulo. Pois é, aqui no Brasil, como é o nome em inglês, o nome? Time Big Data. Meu Deus. Artigo 13 da Constituição diz que a língua aqui é o português, né? Mas enfim. Lula, no primeiro turno só, não fez segundo turno, com 40, e, surpresa, Flávio Bolsonaro se firmando em segundo, né? Com 32, 40 a 32. Sendo que, se a gente somar para um segundo turno, Ratinho teve 10 pontos, né? O Zema teve 4 pontos, o Caiado teve 6 pontos nas 3 hipóteses, né? O Leite teve 5 pontos, já fica complicado para o Lula, né? E Flávio está liderando nas redes sociais, liderando longe. Agora, em janeiro, o Lula ficou em 7º lugar. Talvez por isso ele, naquele discurso, hoje eu ouvi inteiro, 54 minutos do discurso de Lula lá na Bahia, do 46º aniversário do PT. E Lula diz que rede social é fonte de mentira, que tem que combater rede social não é apenas não passando adiante, mas é xingando, mandando para aquele lugar, ele disse, a pessoa que fala contra o governo. Mas ele disse também no discurso que ele é pela liberdade de expressão, né? São as coisas do Lula. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Ele está preocupado que o PT vá para a vala comum. Está querendo saber onde é que o PT errou, porque está tudo mercantilizado. Depois ele reclamou das pessoas que estavam vendo o celular na cara dele, em vez de ouvir, estavam mexendo coisas no celular. Reclamou disso. Eu reclamaria outra coisa, só que eu acho que estava meio atrás dele, ele não viu. No palanque tinha 3 mulheres, inclusive uma ex-governadora, mastigando. Eu pediria, para de mastigar, pelo amor de Deus, me ouve. Que isso é falta de educação, não? Ruminando. Bom, o que mais que eu anotei aqui? Se queixou dos ministros, secretários. Por que vocês estão... Vocês viram secretários, ministros, né? Só para fazer reunião? Vocês não vão para a rua? Ou seja, vocês não vão conhecer a realidade? Ficam só fazendo reunião? É isso mesmo. É mania de burocrata, inclusive na iniciativa privada. Como gostam de reuniões, eu acho terrível. Bom, mas ele disse que tem que desmontar a rede social, escrachando cada mentira. Falou até tem gente que se filia no partido só para ser candidato. Foi um discurso duro que ele fez lá, né? Diz que tem que fazer aliança se quiser ganhar. Aliança tática, não foi estratégica, foi tática, ou seja, momentânea, né? Mas ele está com Alckmin até hoje lá. Eu falei há pouco da língua portuguesa, né? Está no artigo 13. O artigo 13 diz assim: a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Artigo 13 da Constituição. O que é oficial? Oficial é de governo. Eu até implico quando diz a nota oficial da empresa tal. Não. Se é empresa privada, não é oficial, tá?
Nota oficial do governo. Se é do governo, não precisa dizer que é oficial. Né? Oficial é de governo. Aí, quando um gabinete civil usa em inglês, eu acho que estava escrito site Casa Civil. Hey, brother. Achei estranho. Muito estranho. Por falar nisso, usou-se uma língua latina, o espanhol ou o castelhano, lá na final do Super Bowl. A vitória, o futebol americano, é a final do futebol americano, é tradição, já é o 60ª edição. E no intervalo tem um grande show. E quem tomou conta do show foi o Bad Bunny, coelhinho mau. Eu sou do tempo do Bugs Bunny, do Pernalonga. E fez um show maravilhoso de exaltação à latinidade, incluiu aí o Brasil, defendendo Porto Rico, que é a ilha onde ele nasceu, que está com os Estados Unidos desde 1890, por aí. Né? Não é um Estado americano. Se fosse um Estado americano, eu acho que eles estariam em melhor condição. Falta até energia elétrica de vez em quando lá. Mas fez um belo show, né? E Trump acabou projetando mais, pondo lá no Truth Social dele, disse que foi terrível. Como é que ele diz aqui? Foi terrível, não foi uma afronta, não representou os valores americanos. Né? Só para vocês saberem, o campeão foi o time lá de Seattle, é a terra da Boeing, né? Foi 29-13 contra o New England Patriots. É aquela terra lá onde o pessoal de Criciúma vai para buscar trabalho, né? Só para vocês se situarem. No final ainda teve o Ricky Martin, né? E a Lady Gaga. Foi um belo show. E Trump foi falar mal dele e ainda projetou mais ainda. Eu vi o show, né? Já que falamos aí de uso de línguas. Os americanos, só para vocês sabem disso, né? Na Flórida, na Califórnia, se usa muito o espanhol. E eu já ouvi rádios falando português lá na Nova Inglaterra. Né? Tem lugares lá que foram colonizados por pescadores portugueses para buscar o bacalhau, o codfish, né? Os Kennedy moram talvez até hoje em Cape Cod, né? Cabo Bacalhau, a região de pesca do bacalhau. Bom, de Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.